Mas afinal, quanto se gasta para fazer o processo de reconhecimento da cidadania italiana? Bem, quanto custa? Nós temos a fase 1, que é a fase onde a gente monta o processo. Então, nós vamos emitir todas as certidões de você até o italiano. Certidões de nascimento, de casamento e de óbito. Se o requerente, no caso você, tem um divórcio, você também precisa ter algumas peças desse divórcio. Precisamos solicitar nos cartórios de origem no formato inteiro teor, que é onde tem mais informações, elas são mais completas, para a gente poder analisar uma com a outra e ver se vai precisar de retificações. Bom, quanto custa cada certidão? Depende muito do tipo da certidão e do estado brasileiro que essa certidão ela foi registrada. Geralmente varia aí de 80 a 100 reais cada certidão. Cada requerente ele tem uma quantidade de certidões, né? Tem requerentes que têm 8 certidões, tem requerentes que têm 30 certidões. Depende de quantas gerações de você até o italiano, ok? Você precisa depois traduzir retificar essas certidões. Quanto que é a retificação? Não importa se você vai retificar um dado numa certidão ou se você vai retificar vários dados numa certidão. O preço para cada retificação de cada certidão fica em torno de uns 180 reais a 200 reais. Então, quanto você vai gastar com retificação depende de quantas certidões você vai ter que retificar. Depois que você retificar, você precisa traduzir. Você precisa traduzir com um tradutor juramentado. Nos consulados tem a lista desses tradutores e nós aqui da Brava Gente temos o nosso tradutor. Quanto está a lauda? Os tradutores eles seguem uma tabela. Quanto está a lauda? Está em torno aí de 120, 140 reais. Então, quanto você vai gastar com tradução depende de quantos documentos tem no teu processo. Depois disso, você precisa apostilar. Cada certidão brasileira, ela tem que estar apostilada no original e cada tradução dessas certidões brasileiras tem que estar também apostilado. O valor da apostila também muda de um estado para o outro no Brasil. O lugar mais em conta é Brasília, é um pouco mais de 50 reais. O lugar mais caro é São Paulo, que é um pouco mais de 100 reais. Rio de Janeiro fica um pouco mais de 60 reais. Então, quanto você vai gastar com a apostila depende da quantidade de certidões que vocês tiverem. Então, veja que essa primeira fase, ela é uma fase que depende muito. A gente não pode dizer quanto você vai gastar, porque depende de quantos documentos o teu processo contém. Quantos documentos de você até o italiano. E levando em conta que você sabe onde estão essas certidões, que você tem todas as informações dessas certidões dos cartórios de origem, que você tem o documento do italiano. Porque se você não tiver a informação de onde estão essas certidões brasileiras nem italiana, você vai precisar de uma pesquisa genealógica, né? E uma busca do documento para você. Então, tudo isso tem um custo. Você pode fazer sozinho? Pode. Mas tem pessoas que não sabem fazer isso. Até nós que trabalhamos com pesquisa genealógica, com busca de documento, não é um trabalho fácil. Às vezes pode levar aí uma semana, como pode levar um ano, né? Então a gente não pode dizer para vocês quanto tempo isso vai levar. Então, nessa fase 1, para montar o seu processo, você vai na sua velocidade, você vai solicitando, né, essas certidões de acordo com a sua disponibilidade financeira, vai retificando também, traduzindo e apostilando, mas lembrando que elas têm uma validade.
Então, para você traduzir e apostilar, você já tem que estar sabendo em que esfera você vai reconhecer a sua cidadania e quando você pretende reconhecer a sua cidadania. Porque isso envolve prazos. Geralmente, o consulado exige 1 ano, via administrativa na Itália exige 1 ano e via judicial tem juízes que não acatam muito prazo, mas a gente fala que seria bom você ter aí 1 ano de validade dos documentos. Então, para emitir as certidões no formato inteiro teor, para poder retificar, e depois que você retificar, você vai reemitir de novo, com as devidas averbações que foram feitas. Então, isso você pode fazer, mas depois você precisa saber como que você vai fazer, entendeu? Para você não traduzir e não apostilar e perder a validade dos documentos. Então, suponhamos aí que você tenha poucas certidões para fazer tudo isso. Vamos supor que você gaste aí 2.500 com emissão das certidões, retificação, tradução e apostilamento. Falando de poucas certidões, tipo umas 8 certidões, ok? Depois eu vou falar da segunda fase, que é a fase onde você vai escolher qual esfera que você vai entrar com o seu processo para reconhecer a sua cidadania.